pessoal, meu nome é Luciana. Nós vamos dar continuidade ao estudo do núcleo celular e nessa aula, então, eu vou levantar alguns pontos para a gente fazer uma discussão sobre alguns aspectos relevantes da fisiologia do núcleo. Na aula passada, nós vimos como que o núcleo se estrutura em termos de cromatina. Nós vimos como que acontece a compactação do DNA e vimos, então, a composição básica dos nucleossomos. Agora, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui em discussão e como uma sugestão de estudos para vocês é o seguinte: nem todo octâmero de estonas que estão lá compondo os nucleossomos são iguais. Aqui a gente tem o octâmero de estonas, um octâmero clássico, um octâmero canônico, formado pelas estonas H2A, H2B, H3 e H4, duas de cada, formando octâmero, mas na verdade, alguns nucleossomos vão ter, em vez desse octâmero clássico, octâmero formado por estonas modificadas pós-traducionalmente. E outros nucleossomos vão apresentar não essas estonas clássicas, mas variantes de estonas. O que são variantes de estonas e o que são essas estonas modificadas? Vamos iniciar a nossa discussão agora falando das variantes de estonas. As variantes de estonas, na verdade, são proteínas muito similares às estonas canônicas e são proteínas que se diferenciam das estonas clássicas pela sequência de aminoácidos de algumas regiões específicas. Então, nesse slide, a gente vê aqui o que seria a representação de uma estona H3, que é uma estona canônica, uma estona clássica, e aqui duas variantes que diferenciam, então, da primeira em algumas regiões que estão aqui identificadas em cores diferentes nesse slide. Aqui nós vemos a estona H2A canônica e três variantes delas, que diferem, então, principalmente na região terminal da molécula, em termos de sequência de aminoácidos mesmo. Essa estona aqui, a estona CMPA, é, então, na verdade, uma variante da estona H3 e ela é muito encontrada em heterocromatina dos centrômeros. Então, aqueles nucleossomos que compõem centrômeros não têm apenas estona H3. Vários desses nucleossomos apresentam CMPA no lugar da estona H3. Isso está intimamente relacionada a uma maior compactação do DNA nessas regiões. Outra estona que nós poderíamos destacar aqui é essa última, é uma variante da H2A, ela é encontrada no corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr é, na verdade, o cromossomo X de fêmeas de mamíferos, que acaba se heterocromatinizando e com isso acaba se inativando. E essa variante de estona é muito encontrada, então, e relacionada com a heterocromatinização desse cromossomo X. Então, logo no início do desenvolvimento embrionário dessas fêmeas, quando o cromossomo X é eleito para se transformar num corpúsculo de Barr, as suas estonas, várias de suas estonas H2A são trocadas por essa variante aqui, e isso, então, acaba auxiliando ao processo de heterocromatinização e formação do corpúsculo de Barr. Uma terceira variante que eu vou destacar é essa aqui, a variante H3.3, é uma variante da estona H3 muito encontrada em cromatina transcricionalmente ativa. E é interessante que uma mesma região da cromatina, que em uma célula está ativa, apresenta essa variante H3.3, em outra célula, em que ela é transcricionalmente inativa, ela não vai estar presente, essa variante não vai estar presente, e nós vemos então os nucleossomos dessas regiões constituídos basicamente pela estona H3 canônica. Então nós percebemos que realmente as variantes de estona possibilitam um ajuste, possibilitam uma regulação da expressão de genes dependendo de onde elas são encontradas. E as modificações de estonas? Essas modificações são feitas pós-traducionalmente nas estonas. Várias modificações podem ser encontradas em diferentes estonas de diferentes nucleossomos. Aqui nós listamos algumas delas, então metilação, fosforilação, acetilação, adição de ubiquitina, E nós percebemos que essas modificações acontecem principalmente nas caudas N-terminais dessas estonas, embora algumas também aconteçam em outras regiões dessas moléculas. Então essas caudas N-terminais que se projetam para fora, então, do octâmero de estonas, são bastante suscetíveis a diferentes modificações. E o que essas modificações acarretam em termos fisiológicos? Na verdade, essas modificações geram um código de estonas. E esse código de estonas pode ser reconhecido por um complexo leitor do código de estonas, que está aqui em verde no nosso slide. Por sua vez, esse complexo leitor
do código de histonas pode ser reconhecido por um complexo proteico adicional que muitas vezes tem várias atividades catalíticas. E essas atividades catalíticas acabam reestruturando, acabam de alguma maneira interferindo na expressão ou não dos genes, das regiões de cromatina que se encontram aí nessa região do núcleo. Só para ficar um exemplo para esse tipo de comportamento, vários desses complexos proteicos adicionais aqui são, na verdade, complexos que fazem a remodelagem da cromatina. Como que eles atuam? Então, vamos imaginar aqui uma fibra de 30 nanômetros, estaria lá disposta no núcleo. Em algum momento, então, várias histonas dessa região podem ser modificadas, adquirindo marcas específicas. Um complexo leitor desse código de histonas se associa nessa região e atrai um complexo adicional, que é esse que está aqui em verde, que seria um complexo, então, remodelador dessa cromatina. Esse complexo pode, então, nesse momento, descompactar, afrouxar a cromatina nessa região, expondo regiões aí que são promotoras de transcrição. Dessa maneira, essa cromatina, que nós chamamos, então, mais aberta, ela fica transcricionalmente ativa. Em outras situações, dependendo das marcas que são adicionadas aí nas histonas, aquele complexo leitor de histonas pode atrair um outro complexo de remodelagem que vai fazer justamente o oposto do que nós vimos aqui. Esse outro complexo pode fazer uma compactação maior dessa fibra cromatínica, escondendo, então, regiões promotoras de transcrição e, com isso, essa cromatina vai ficar transcricionalmente inativa. Nós percebemos, então, que tanto as variantes de histonas quanto as modificações de histonas são importantes artifícios que a célula acaba tendo na hora de regular a expressão de diferentes genes. Um outro aspecto que eu queria levantar aqui para a discussão é um que se refere à organização não aleatória da cromatina dentro do núcleo. Nós já vimos na aula passada que existe uma tendência aí de acúmulo de heterocromatina na região mais periférica do núcleo, em associação íntima aí com a membrana interna do envoltório nuclear, como nós estamos vendo nessas imagens, né? Agora, eu gostaria de salientar para vocês que os diferentes cromossomos interfásicos ocupam regiões específicas do núcleo. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo um núcleo submetido a uma técnica chamada de técnica de hibridação in situ fluorescente, ou FISH, em que nós revelamos com diferentes cores o DNA que está compondo os diferentes cromossomos interfásicos. Então, aqui nós vemos a região ocupada pelo cromossomo 2, aqui a região ocupada pelo cromossomo 3 e assim por diante. Então, nós notamos que cada cromossomo interfásico tende a ocupar, em diferentes tipos celulares, regiões específicas dentro do núcleo interfásico. Essa formação, então, de territórios cromossômicos dentro do núcleo acaba tendo uma interessante implicação fisiológica também. Nós sabemos que a localização dos cromossomos dentro do núcleo tem uma interferência na fisiologia em termos de transcrição, né, desse núcleo. Nós conhecemos, por exemplo, que algumas regiões que são mais transcricionalmente ativas tendem a ocupar regiões mais centrais do núcleo, enquanto regiões mais silentes em termos de transcrição tendem a ocupar regiões mais periféricas. Então, é claro que em determinado tipo celular nós vamos esperar algumas localizações mais específicas aí dos diferentes cromossomos. Um outro item que eu gostaria de ressaltar para vocês nesse momento é esse item 4, para chamar a atenção que os RNAs só vão deixar o núcleo, depois de serem transcritos, né, quando eles já estiverem maduros. Ou seja, logo depois que os RNAs são transcritos, eles são ainda processados e só depois de processados, depois de maduros, é que eles conseguem atravessar o complexo dipolo do envoltório nuclear e assim atingem aí o citosol. Aqui nós temos uma imagem que nós já apresentamos na aula anterior, né, para vocês relembrarem então que os RNAs ribossômicos eles sofrem um intenso processamento até a formação de subunidades ribossômicas, a subunidade menor e a maior, e só depois que essas subunidades ribossômicas estão construídas, estão prontas, é que elas conseguem então deixar o núcleo. Os RNAs transportadores também são processados depois de serem transcritos. Nós temos diferentes tipos, vários tipos de RNAs transportadores, mas todos eles, quando recém-transcritos, apresentam mais ou menos essa estrutura aqui desse slide. Depois de serem transcritos, eles ainda vão sofrer um processamento que vai consistir na remoção dessas regiões em amarelo, na adição de uma trinca CCA na extremidade 3' dessa molécula e várias modificações de bases aqui ao longo dessa estrutura do RNA transportador, e essas modificações vão ser diferentes para cada tipo de molécula
em questão. Só depois desse processamento estar finalizado é que a molécula de RNA transportador madura consegue atravessar o complexo de poro e chegar no citosol, onde vai participar da tradução. Os RNAs mensageiros também sofrem processamento depois de serem transcritos. Esse processamento envolve 3 eventos. O primeiro deles consiste na adição de um resíduo de 7-metilguanosina na extremidade 5' dessa molécula, é o que a gente chama de cap 5'. Um outro evento desse processamento pós-transcricional é a clivagem da molécula de RNA mensageiro e a adição de uma cauda poli-A, de vários resíduos de adenina, então. E um terceiro evento consiste no splicing, que é, na verdade, a remoção de introns e junção dos exons. Só depois desse evento, então, dos 3 eventos estarem completados, serem completos, é que essa molécula de RNA é considerada madura e aí ela consegue se associar ao complexo de poro e atravessar, então, o envoltório nuclear. Essa característica, então, é bastante interessante, tem várias implicações e para nós percebermos melhor a implicação disso, basta que a gente faça uma análise em termos evolutivos. Se nós olharmos para os procariotos, nós vamos perceber que lá, nos procariotos, também acontece processamento de RNA ribossômico, é claro que não em nucleolo, porque bactéria, os procariotos não têm nucleolo. Acontece também processamento de RNA transportador, mas em procariotos não acontece o processamento pós-transcricional de RNA mensageiro. De tal maneira que lá, então, em procariotos, assim que o RNA mensageiro está sendo transcrito, ele já é utilizado para a tradução. Simultaneamente, então, já vai acontecer a transcrição e a tradução. A partir do momento evolutivo em que surgiu o envoltório nuclear, aí foi possível separar espacialmente o processo de transcrição do processo de tradução. E isso possibilitou o surgimento, na história evolutiva, dessa etapa de processamento pós-transcricional dos RNAs mensageiros. Esse surgimento, então, do processamento pós-transcricional acabou sendo acompanhado também pelo surgimento de formas alternativas de processamento de RNA mensageiro. Que seriam essas formas alternativas de processamento de RNA mensageiro? Diferentes formas de splicing, diferentes pontos de adição de cauda poli-A. Nesse slide aqui, eu apresento 2 formas alternativas de splicing só para exemplificar do que se trata um processamento alternativo de RNA transcrito primário. Então, aqui nós temos uma molécula recém-transcrita de RNA mensageiro. Aqui à esquerda, um tipo de splicing em que nós vamos perceber a remoção desses introns que estão em amarelo e a junção desses 3 exons formando essa molécula de RNA mensageiro maduro que vai ser utilizado depois para a tradução. No lado direito do nosso slide, nós vemos uma alternativa diferente de splicing, em que toda essa região é considerada intron pela célula e ela é removida, ocorrendo então a junção desse primeiro exon com esse último exon, formando essa molécula de RNA mensageiro maduro. Isso significa dizer que a partir de um mesmo transcrito primário, 2 tipos diferentes de produtos são formados, 2 tipos diferentes de proteínas poderão ser traduzidas. Muitas vezes nós encontramos diferentes formas de splicing, diferentes formas de processamento pós-transcricional ocorrendo em diferentes células. Isso faz, inclusive, a diferença entre elas. Em outros momentos, o que acontece é que ao longo da vida de uma célula, ora ela usa um tipo de splicing para aquele transcrito primário, ora ela faz outro tipo de processamento. Com isso, a célula eucariota consegue uma diversidade muito grande de produtos partindo de um mesmo transcrito primário, em última análise, partindo de um mesmo gene. Então, o surgimento do envoltório nuclear, ao longo da evolução, possibilitou que isso ocorresse e essa, então, é uma importante implicação aí, da compartimentalização, da transcrição e separação espacial da transcrição em relação à tradução. Outro aspecto que eu queria comentar com vocês é em relação ao que ocorre com o núcleo ao longo do ciclo celular. Nós sabemos que várias células ficam em fase proliferativa e, com isso, elas perfazem o que nós chamamos de ciclo celular. É um ciclo, então, composto por 4 diferentes fases, G1S e G2, compondo o que nós chamamos de intérfase, e uma fase de divisão, que inclui aí uma divisão mitótica. E o núcleo vai sofrer algumas alterações ao longo desse ciclo celular. A primeira grande alteração que nós podemos destacar aqui é a que acontece na fase S, que consiste, então, na replicação do DNA. Então, todo cromossomo
interfásico em G1, ele vai ser constituído por uma fita dupla de DNA. Já em S, essa fita toda vai se duplicar, de tal maneira que em G2, cada cromossomo vai ser constituído por duas fitas duplas de DNA que estão associadas intimamente por coesinas, depositadas entre elas, especialmente nas regiões aqui de centrômero. Então, em G1, nós temos dois cromossomos aí homólogos, não tão emparelhados, né, mas estão aí dispersos no núcleo. Cada cromossomo desse é uma fita dupla de DNA. Em G2, nós teríamos que representar esses cromossomos com duas cromátides, como nós estamos representando aqui. É claro que esse esquema é simplificado, né? A gente não está vendo aqui os nucleossomos, mas, como eu já disse na aula anterior, o DNA não fica assim, com essa espessura de 2 nanômetros aí solto dentro do núcleo, né? Ele vai estar todo compactado com proteínas, formando nucleossomos, e aqui o slide, para simplificar, não está representando aí os nucleossomos, mas a gente tem nucleossomos formados ao longo de todo esse processo. Outra diferença que o núcleo sofre ao longo do ciclo celular é em relação ao envoltório nuclear. O envoltório nuclear se desorganiza na prometáfase devido à fosforilação das laminas que compõem a lâmina nuclear. Essa fosforilação, então, faz com que aquela malha de filamentos intermediários que compõem a lâmina nuclear se desfaça, e com isso o envoltório nuclear se fragmenta em várias vesículas, e só na telófase, com a desfosforilação dessas laminas, é que volta a se formar envoltório nuclear, né, compondo aí os núcleos das novas células filhas. E por fim, uma outra grande diferença, né, que vai acontecer com o núcleo aí ao longo do ciclo celular, se refere ao maior grau de compactação que a cromatina interfásica acaba assumindo logo que essa célula entra na fase de divisão mitótica. Tá? Logo no início da prófase, aquelas fibras cromatínicas de 30 nanômetros de espessura, ou mesmo aquelas de 10 nanômetros de espessura, elas começam a formar alças em torno de um core proteico. Então, nós imaginaríamos essa caneta sendo um core proteico, né? E essas fibras cromatínicas fariam, então, alças em torno desse core proteico. Essas alças seriam mantidas pela associação de proteínas chamadas condensinas, que estão em azul no nosso slide, e um corte transversal dessa estrutura que estamos descrevendo pode ser visto na parte inferior desse slide. O número de alças vai aumentando progressivamente conforme a célula vai avançando na fase M, de maneira que o DNA atinge maior grau de compactação na metáfase, quando a célula não apresenta mais envoltório nuclear e núcleo compartimentalizado. E aí, então, em metáfase, nós vemos cromossomos altamente compactados, como esse aqui do nosso esquema. Tá? Se nós fizermos, então, um corte transversal nessa região, nós vamos enxergar essa estrutura. Por outro lado, se nós pegarmos essa estrutura e girarmos, nós vamos ter uma visão lateral do que seria essa cromátide, e aí nós poderíamos imaginar, então, que nessa cromátide nós temos esse tipo de organização. Tá? Quando o cromossomo atinge esse grau máximo de compactação, ele fica com essa... ele pode ser visível no microscópio de luz dessa maneira aqui. Tá? E aí fica facilmente visível a estrutura desse cromossomo. Nós percebemos onde estão os centrômeros, nós percebemos as cromátides desse mesmo cromossomo, nós percebemos o braço curto, o braço longo, e é por isso então que os citogeneticistas, quando vão estudar o cariótipo, seja cariótipo humano, seja cariótipo de planta, de algum animal, eles optam por olhar os cromossomos metafásicos, como esses que a gente vê nessa imagem aqui. Esses são os cromossomos, então, em uma lâmina histológica, e aí os citogeneticistas vão estudar essa imagem, vão organizar os cromossomos em cariogramas, e com isso eles conseguem descrever o conjunto de cromossomos que compõem determinado indivíduo, determinado organismo, determinada espécie, determinada condição, e esse conjunto de cromossomos é o que nós chamamos de cariótipo. Nós encerramos então aqui a aula de hoje, apresento um sumário dos assuntos que nós tratamos durante a aula, deixo aqui algumas questões para um estudo complementar e nos encontramos então em breve para discutir mais alguns assuntos no ambiente virtual de aprendizagem. Obrigada.